Olá, e bem-vindo às Crônicas Romanas, uma história de Roma em português. Episódio 22, Arquimedes, um gênio contra Roma. No episódio anterior vimos Roma derrotada pelo Aníbal, aquele pesadelo de general cartaginês, na Batalha de Canas, uma das derrotas mais devastadoras e que levariam muitas sociedades e países ao desespero e à capitulação. Mas esse momento mostrou dois lados que acabaram se complementando. De um lado, os romanos, que não desistiam nunca. De outro, Aníbal, que foi incapaz de concluir a sua campanha, até então brilhante, com uma vitória definitiva, destruindo, invadindo e ocupando Roma. Até hoje, os historiadores debatem por que Aníbal não se aproveitou daquele momento e invadiu Roma. O fato é que ele não fez. Do lado dos romanos, eles tomaram medidas emergenciais, baixaram a idade do recrutamento militar e mudaram de tática, trocando a ideia de derrotar Aníbal na Itália pela tática de atacar Cartago na Sicília e na Espanha, e eventualmente na própria Cartago. Nesse momento da Segunda Guerra Púnica, veremos Roma enfrentar um dos maiores gênios da história da humanidade. Um homem que mistura a qualidade de Leonardo da Vinci com o talento do Isaac Newton. Um engenheiro, inventor, astrônomo, matemático, físico e escritor. Arquimedes de Siracusa. A gente lembra que Siracusa era aquela cidade grega na Sicília, né? Na Sicília. Bom, isso acabou criando um dos momentos mais fascinantes da história da República Romana, o cerco de Siracusa, que ocorreu entre 214 e 212 a.C. Aí durante essa Segunda Guerra Púnica que a gente está acompanhando. Foi nesse cenário que Arquimedes, uma das maiores mentes da história, utilizou a sua genialidade para transformar a cidade de Siracusa numa verdadeira fortaleza tecnológica da antiguidade. Imagina o seguinte: de um lado você tem os exércitos romanos, as legiões, disciplinados e determinados a conquistar Siracusa, uma cidade estrategicamente localizada no coração do Mediterrâneo, né? De um outro você tem um homem armado apenas com seu intelecto, que conseguiu atrasar esse avanço romano e impressionar até mesmo os seus inimigos. Quem era esse homem, como ele conseguiu realizar tais feitos e o que podemos aprender com ele ainda hoje é o que vai ser o mote desse episódio. Essa incrível história do Arquimedes, o gênio de Siracusa, suas invenções extraordinárias e seu legado. Um legado reconhecido até mesmo na época e respeitado e temido pelos romanos. E descrito por Plutarco, que foi um escritor que escreveu algumas décadas depois dessa guerra, já como um grande momento da história da República de Roma, né? Para a gente entender a importância do Arquimedes, vamos voltar no tempo e conhecer um pouquinho da sua vida. O Arquimedes nasceu por volta de 287 a.C., ali mesmo em Siracusa, uma próspera cidade grega localizada na Sicília. Ele viveu em uma época em que o pensamento científico e filosófico florescia na Grécia e inclusive nas colônias gregas. Desde jovem, o Arquimedes mostrou uma curiosidade insaciável e uma mente brilhante. Ele foi então estudar na Alexandria, no Egito, um dos maiores centros do conhecimento do mundo antigo. Foi lá que ele se aprofundou em matemática, física e astronomia, construindo a base das suas futuras descobertas. Uma das histórias mais conhecidas do Arquimedes é a famosa exclamação Eureka, né? Diz a lenda que ele gritou essa palavra ao descobrir o princípio da flutuabilidade, né? Como os corpos flutuam no líquido, enquanto ele tomava banho numa banheira. Ele estava tentando resolver um problema dado pelo rei de Siracusa, o Hieron, que era um rei aliado de Roma, na verdade, que era determinar se uma coroa que tinha sido dada para ele, que ele tinha mandado fazer com ouro, havia sido adulterada com prata ou não, né? Só que ele gostava da coroa, então ele queria fazer isso sem destruir a coroa. A anedota completa descreve que Arquimedes saiu da banheira gritando Eureka pelas ruas de Siracusa, nu, com a sua descoberta, né? Essa história não é apenas divertida, mas também dá uma ideia do tipo de mente prática e criativa que o Arquimedes tinha. E foi assim que ele foi consolidando sua fama, escrevendo livros, 9 dos quais ainda estão disponíveis nos nossos dias,
e dedicando sua vida à matemática, à física e à astronomia. Agora a gente chega no cerco de Siracusa, que foi um dos episódios fundamentais desse momento da Segunda Guerra Púnica. Siracusa havia virado de lado. Com a morte do Hieron, ela virou para o lado de Cartago. Então, os romanos estavam determinados a conquistar a cidade. Eles não podiam deixar Siracusa na mão dos cartagineses. Então, eles enviaram uma tropa, uma frota, com dois generais. Um chamado Marco Cláudio Marcelo e o outro Apio Cláudio Pulcro. Só que eles não estavam contando com o Arquimedes, né? O Arquimedes transformou Siracusa numa fortaleza praticamente inexpugnável. Ele projetou máquinas de guerras incríveis, que para os romanos foram quase como se que eles estivessem vendo o que a gente chamou de ficção científica, né. Entre elas estavam a chamada garra de Arquimedes, que os romanos descrevem como um braço mecânico que, usando alavancas e cordas, era capaz de agarrar os navios romanos, levantando-os do mar, né, e deixando-os cair com força ou virando de cabeça para baixo. Provavelmente era o uso das alavancas que o Arquimedes era muito ele tinha, desenvolvido bastante. Existe também a lenda dos espelhos ardentes, né. Em alguns relatos, o Arquimedes utilizou espelhos para concentrar os raios do sol e, eh, espelhos e lentes, né, e incendiar os navios romanos à distância, né. Ainda há debates sobre a veracidade dessa invenção, mas ele mostra como a fama do inventor ia além da realidade mesmo naquela época. Finalmente, há o grande uso de catapultas e balistas, né? Porque o Arquimedes, com os seus cálculos, ele aprimorou a acurácia, né? E também o alcance, a precisão dessas máquinas. Então, eles faziam arremessos de pedras enormes que afundavam navios. Então, os romanos ficavam impressionados e atemorizados com essas máquinas de guerra incríveis que eles nunca tinham visto e que o Arquimedes tinha construído para proteger a cidade dele de Siracusa. Os romanos ficaram paralisados diante dessa genialidade e durante 2 anos o Arquimedes conseguiu frustrar todos os esforços das legiões romanas de tomar Siracusa. Mas Arquimedes não foi só um engenheiro militar. Então, antes da gente terminar a história, vamos mencionar algumas das contribuições imortais que ele fez à ciência e à matemática. Por exemplo, ele foi descobriu o princípio da alavanca, né, e é famoso por dizer: "Dê-me um ponto de apoio e eu moverei o mundo". Ele inventou o que se chama e é conhecido até hoje como o parafuso de Arquimedes, que é um dispositivo que é utilizado para elevar água, né, de um nível mais baixo para um nível mais alto, e que é utilizado até hoje em sistemas de irrigação ao redor do mundo. E ele desenvolveu fórmulas para calcular áreas e volumes, inclusive o da esfera, né? Estabelecendo as bases do cálculo integral séculos antes do Newton. Ele aprimorou também o cálculo do π, né, do número π. Ele estimou o π em 22/7, que é uma maneira prática de você usar o π para cálculos, que é uma fração, que é uma estimativa que foi usada, que seria usada na Europa pelos próximos 2000 anos, até a Idade Média, esse 22/7. Até hoje, em alguns locais se usa 22/7 como aproximação para o π. Como a gente está vendo, as ideias do Arquimedes estavam muito além do seu tempo, né? Pelo menos 2000 anos antes do seu tempo, mostrando como a curiosidade e a inteligência humana conseguem transformar o mundo. Bom, felizmente, a genialidade do Arquimedes não foi suficiente para salvar Siracusa das legiões romanas, e em 2012, os romanos finalmente conseguiram entrar na cidade. E apesar das ordens do general Marco Cláudio Marcelo para que se poupasse o Arquimedes, porque os romanos queriam tê-lo como do seu lado, né, fazendo armas para eles. Diz a lenda que um dos soldados romanos, quando foi prendê-lo, o encontrou absorto em cálculos matemáticos, né, e que ele não deu conta e o soldado não teve paciência e o matou. A morte do Arquimedes foi uma perda, né, imensurável para a humanidade. Muitos dos seus escritos e invenções se perderam para sempre. Um lembrete sombrio de como a guerra e as sociedades vão muito atrás dos gênios, né. Apesar da sua morte trágica naquele momento,
O legado do Arquimedes vive, né? As suas ideias influenciaram cientistas e engenheiros por séculos, entre do Leonardo da Vinci com as suas armas de guerra, para o Isaac Newton e o uso do cálculo. Ele foi um pioneiro na ideia de você usar aproximações. Em todas as listas dos maiores matemáticos, o Arquimedes sempre é listado entre pelo menos os 5 maiores de todos os tempos. O prêmio Fields, que é conhecido como o Prêmio Nobel da Matemática, tem na sua medalha a efígie do Arquimedes. E até hoje, obviamente, há estátuas dele no mundo todo, inclusive em Siracusa. Ele é um exemplo brilhante de como a inteligência humana pode desafiar até mesmo os maiores obstáculos e de como um gênio pode ver coisas milhares de anos antes das massas humanas, né? Então, da próxima vez que você ouvir falar de alavancas, flutuabilidade ou qualquer inovação científica, se lembre do Arquimedes. Ele nos mostrou que, com criatividade e dedicação, é possível transformar até mesmo as situações mais difíceis em oportunidades para aprendizado e para o progresso. Obrigado por acompanhar esse momento tão único e especial da Segunda Guerra Púnica, quando um gênio parou as legiões romanas. A gente se encontra.